Uma caneta. Então, pode começar? Boa noite a todos. Vamos dar início então à audiência pública referente ao projeto de lei do orçamento de 2021. Eu peço primeiramente ao Reginaldo que faça uma leitura do projeto para a ciência daqueles que estiverem acompanhando pelas redes sociais. Funcionando aqui. Projeto 060 de 2020. Assunto: estima a receita e fixa a despesa do município de Catanduva para o exercício 2021. Interessada: Prefeita Municipal. Classificação: projeto de lei. Projeto 060 de 2020. Estima a receita e fixa a despesa do município de Catanduva para o exercício 2021. Marta Maria do Espírito Santo Lopes, prefeita do município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, sancione e promulga a seguinte lei aprovada pela Câmara de Catanduva em sua sessão, conforme resolução. Artigo 1º. O orçamento do município de Catanduva para o exercício de 2021 estima a receita e fixa a despesa em R$ 551.545.000. Item 1. Orçamento fiscal. 2. Orçamento da Seguridade Social. Parágrafo único. Inclui-se no total referido neste artigo os recursos do Instituto Municipal de Ensino Superior, IMES-FAFICA, Instituto de Previdência dos Municipários de Catanduva, IPMC, e Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, SAEC, cuja programação consta em quadro específico que integra esta lei. Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observados os seguintes desdobramentos. Item 1. Administração direta. Receita corrente em R$ 416.400.000, dividido nos seguintes itens: impostos, taxas e contribuições de melhorias, R$ 121.127.000. Receita de contribuições, R$ 8.400.000. Receita patrimonial, R$ 1.739.000. Receita de serviços, R$
820 mil. Transferência corrente, 274.420.000. Outras receitas correntes, 9.894.000. Receita de capital, perfazendo 5.740.000 em operações de crédito, 780.000. Alienação de bens, 100.000. Transferência de capital, 4.860.000. Nesse subtotal, 422.140.000. Deduções de receita para a formação do Fundeb, menos 31.140.000. Total, 391 milhões. Item 2, administração direta. Instituto de Previdência dos Municipários de Catanduva, IPMC, 92 milhões. Instituto Municipal de Ensino Superior, IMES-FAFICA, 8.545.000 reais. Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, SAEC, 60 milhões, perfazendo um subtotal de 160.545.000. Receita total, 551.545.000 reais. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos. Item 1. Por funções de governo. Orçamento fiscal. Legislativo, 13.380.000. Administração, 80.401.000. Trabalho, 906.000. Educação, 136.799.000 reais. Cultura, 1.047.000 reais. Urbanismo, 22.298.000. Habitação, 172.000 reais. Saneamento, 54.950.000. Gestão ambiental, 5.790.000. Comércio e serviço, 15.000. Desporto e lazer, 1.100.000 reais. Encargos especiais, 28.900.000. Reserva de contingência, 9.100.000. Total orçamento fiscal, 341.478.000 reais. O item B, orçamento de seguridade social, assistência social, 13.777.000 reais. Previdência social, 83.750.000. Saúde, 99.157.000. Total do orçamento da Seguridade Social, 196.684.000 reais. 196.684.000 reais. Despesa total, 551.545.000 reais. Por unidade orçamentária. Orçamento fiscal. Câmara, 13.383.000. Gabinete do Prefeito, 1.268.000 reais. Secretaria Municipal de Planejamento e Informática, 1.705.000 reais. Secretaria Municipal de Administração, 73.498.000 reais. Secretaria Municipal de Finanças, 20.881.000 reais. Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 251.000 reais. Secretaria Municipal de Obras e Serviços, 22.298.000 reais. Secretaria Municipal de Educação, 129.094.000 reais.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Relação do Trabalho, R$ 906 mil. Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano, R$ 4.180 mil. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, R$ 5.790 mil. Secretaria Municipal de Cultura, R$ 1.047 mil. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, R$ 1.115 mil. Administração Superior IPMC, R$ 10.900 mil. Administração IMES-FAFICA, R$ 2.520 mil. Educação IMES-FAFICA, R$ 6.025 mil. Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, SAEC, R$ 60 milhões. Total do orçamento fiscal, R$ 354.861 mil. B. Orçamento de Seguridade Social. Secretaria Municipal de Administração, R$ 2.650 mil. Secretaria Municipal de Saúde, R$ 99.157 mil. Secretaria Municipal de Assistência Social, R$ 13.777 mil. Administração Superior do IPMC, R$ 81.100 mil. Total do orçamento da Seguridade Social, R$ 196.684 mil. Despesa total, R$ 551.545 mil. Fica o Poder Executivo autorizado a: item 1, abrir durante o exercício créditos adicionais suplementares até o limite de 10%. 2. Utilizar os recursos consignados sob a denominação de reserva de contingência, em conformidade com o disposto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. Efetuar operações de créditos observados os limites e parâmetros na legislação vigente. Parágrafo único. Os créditos adicionais de que trata o inciso 1 poderão ocorrer de forma intraprogramas, constante no anexo 6, programa de trabalho que integra esta lei. Artigo 5º. Os órgãos mencionados no artigo 1º, parágrafo único, ficam obrigados a encaminhar ao Executivo Municipal, até 15 dias após o encerramento de cada mês, a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial para fins de consolidação das contas públicas dos entes municipais. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, revogada as disposições em contrário. Paço Municipal José Antônio Borelli, aos dias do mês de 2020. Assina Marta Maria do Espírito Santo Lopes, Prefeita Municipal, e Solange Regina Variane Fonseca, Secretária Municipal de Finanças. Exposição de motivo. Senhor Presidente, nobres vereadores, tendo a honra de submeter à apreciação dessa Igreja Câmara Municipal de Catanduva o projeto de lei que dispõe sobre a peça orçamentária para o exercício 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000 e a Lei 4.320/64, Lei do Orçamento. O projeto de lei, ora encaminhado, foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual, na LDO e novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas das portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislação vigente. Esta proposta orçamentária tem como política econômica financeira a melhora da infraestrutura básica do município, viabilizando o melhor atendimento às necessidades dos munícipes, infraestrutura
implica em investimentos e elevados custos de manutenção, que, por sua vez, ficam condicionados em expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de educação, saúde, saneamento básico, urbanismo, previdência e assistência. A previsão da receita consolidada é de R$ 551.545.000 e foi formulada dentro da estimativa para o exercício em questão, já levando em consideração o crescimento entre a previsão inicial e a realização constada nos meses de 2020. O valor orçado contempla diversas fontes de recurso, conforme segue. Recursos próprios, 260 milhões. Recurso de fundos especiais, R$ 11.837.000. Recurso de transferência e convênios estaduais, R$ 61.600.000. Recurso de transferências e convênios federais, R$ 56.763.000. Recurso de operações de crédito, R$ 800.000. Recurso da administração indireta, R$ 160.545.000, totalizando o valor de R$ 551.545.000. Destaque especial para a execução de obras e outros investimentos decorrentes de operações de crédito e transferência de recursos federais e estaduais. Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre os poderes executivo e legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício 2021, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para a sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício de 2020. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração. Paço Municipal, José Antônio Borelli, 25 de setembro de 2020, assina a senhora Marta Maria do Espírito Santo Lopes, prefeita municipal. Aí, senhor presidente, tem os anexos aqui com... Não, que não dispensa a leitura. Rodrigo, quer fazer algum apontamento em relação ao ano passado? Explicar um pouco como que foi a elaboração do orçamento, do projeto? Acho que é bacana. É a questão da expectativa em relação ao Covid. Boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu, em nome da Secretaria de Finanças, vou contribuir com algumas informações que nós usamos na oportunidade para elaborar a peça orçamentária. Oi. Então, considerando a expectativa da arrecadação prevista para 2020 e aquilo que vinha se cumprindo até a elaboração do orçamento, que meados de setembro, e com as projeções para o encerramento de exercício, foi estimado a receita e fixado a despesa para 2021. Nesse cenário um pouco incerto da arrecadação própria do município, em 2020 nós tínhamos uma previsão de arrecadação de 270 milhões de recurso próprio, aonde, de acordo com a nossa expectativa,
para o exercício de 2020, nós vamos alcançar em torno de 255 milhões. Essa é a expectativa que vem se concretizando até o período. Com base nessas informações, nós projetamos a nossa arrecadação para o ano de 2021. Nesse cenário de queda de previsão, nós estamos estimando 260 milhões, ou seja, de recurso próprio, uma receita menor que o ano passado, em torno de 10 milhões. Em percentual, 3,7%. Essa é a arrecadação estimada para 2021, ou seja, uma queda na previsão. As receitas do governo estadual, elas se compõem basicamente com as transferências, né? Aqui a gente está comentando receitas de saúde, Estado, merenda, transporte estadual, aonde manteve praticamente a mesma média, porém com uma redução também. Em 2020, tínhamos uma previsão de 62 milhões e 500, e para 2021 estamos com uma expectativa de 61 milhões, uma redução de 1,3%, também uma queda. As receitas da União, que também são as transferências para a saúde, para a assistência social, para a educação, 46 milhões era previsto para 2020, estamos com uma expectativa de 50 milhões para 2021. Operações de crédito, que se resume-se ao PEMAT, que ele já está em execução, onde finaliza em 2021. Para 2020 ficou uma previsão de 4 milhões e para 2021 ficou uma previsão de 800 mil, que é o término do convênio. Bom, em 2020, a receita total da Prefeitura é 394 milhões e para 2021 ela reduziu para 391 milhões. Esse é o orçamento da Prefeitura. Não, reduziu. De 94 para 91. 94. Nesse montante, essas receitas elas vão cobrir as despesas, né, da Prefeitura. Então, de pessoal e encargos sociais, ano de 2020 e 2021. 2020 fixou um valor de 186 milhões, para 2021 fixamos um valor de 187 milhões, 0,8% de crescimento. Levando em consideração que existe a Lei 173, né, que é onde congela os benefícios, alguns benefícios dos servidores, né? Por esse motivo que não houve um aumento no item de pessoal. Custeio, que seria para manter a Prefeitura, manter os serviços essenciais da Prefeitura. A previsão para 2020 foi 157 milhões e 700. Para 2021, estamos fixando um valor de 160 milhões, um aumento de 1,7% apenas. Obras. Para o ano de 2020, ficou fixado um valor de 23 milhões. Para 2021, fixou 15 milhões, uma queda de 33%. Por quê? Essa queda, basicamente, são os convênios que frustrou em 2020, então não tem expectativa para 2021. Tá? Amortização da dívida, que são os parcelamentos, 13 milhões e 600 em 2020 e fixamos para 2021 13 milhões e 760, um aumento de 1%. O repasse para a Câmara, manteve-se o mesmo valor, que é 13.383. Esse é o orçamento total da Prefeitura. Numa visão de recurso próprio, que não onde a gente passou, que nós reduzimos de 270 para 260 milhões, ficou dividido da seguinte forma. Pessoal em cargos, 128 milhões em 2020, aonde eu falava que tinha uma expectativa de 270 milhões de receita. Então, para a folha de pagamento ficou 128 milhões e 600, e para 2021, sobre um orçamento de uma receita estimada de 260,
ficou uma folha de 124, ou seja, de recurso próprio reduziu a folha em 3,35%. Custeio, 106 milhões e 700 mil em 2020. Para 2021, houve uma redução para 104 milhões, representando uma queda de 2,5%. Obras, para 2020 ficou fixado 7 milhões e 500. Para 2021, ficou em 4 milhões e 300, uma redução de 42% de investimento de recurso próprio. A amortização da dívida mantém-se o mesmo valor, 2020, 13 milhões e 600, para 2021, 13 milhões e 760. E a Câmara, 13 milhões 383, mantendo o mesmo valor. Então, com isso, nós saímos de uma despesa fixa de 270 para 260 milhões para 2021, representando uma diminuição de 3,7%. Então, esse é o orçamento que o Executivo vai trabalhar o ano de 2021. Certo? Qualquer outra dúvida, qualquer outra informação mais técnica? Eu queria, assim, que, como é uma audiência pública, né, Rodrigo? Aí você fez essa parte mais técnica, né? Eu queria que você pudesse falar em termos de conjuntura mesmo, do que você acha, comparar Catanduva com o cenário regional, outras prefeituras que vocês dão suporte, né? Como que está a perspectiva aí do ano que vem para Catanduva, vamos dizer assim, de uma forma mais até acessível para o pessoal que está em casa podendo estar entendendo. Esse ano está sendo um ano bastante atípico, né, na gestão pública como um todo, onde nós tivemos um momento logo em abril, uma queda brusca na arrecadação municipal. Foi complementada com repasses do governo federal, com o intuito de equilibrar, ou seja, diminuir a perda, né? Houve 4 repasses, que findou agora em setembro. Então, nós estamos trabalhando com outubro, novembro e dezembro com uma queda na arrecadação própria e sem esse auxílio financeiro do governo federal. Então, está sendo um ano difícil, não só para Catanduva, mas para os municípios como um todo, né? Diante desse cenário todo, obrigou a administração a controlar suas despesas, né, para poder equilibrar e finalizar o orçamento de uma forma que nós alcançamos um superávit, né? Ou seja, não deixamos dívida para o sucessor. E o ano que vem é um ano incerto, é um ano, acredito eu, que será um ano bastante difícil, especificamente com Catanduva. Nós acompanhamos e estamos acompanhando mês a mês ali, semanalmente, o esforço que é feito ali no sentido de contingenciar a despesa para que a gente alcance, no final do exercício, o superávit, né? A gente consiga cumprir com todas as obrigações na qual a gente é obrigado, né? A administração ela é obrigada a cumprir. Em consequência disso, nós temos ciência que algum serviço, talvez ele não foi prestado da melhor forma, né? Por quê? Porque tem outras obrigações que o município também tem que arcar, né? Então, uma queda na arrecadação, manter todos os serviços num nível de excelência é impossível, né? Então, alguns serviços, acredito eu, que tenha sido prejudicado, mas foi em virtude de honrar com os compromissos, né, que o governo deve honrar. Catanduva, nós estamos caminhando aí para o encerramento do exercício, praticamente mais 45 dias, né? Estamos bastante otimistas, ainda os esforços serão bastante, no sentido de que irá cumprir com todas as obrigações, de forma que encerre o mandato com as obrigações, todas elas em dia. Esse está sendo o trabalho que busca. Estamos conseguindo êxito até o momento. Fala no microfone, por favor. Aqui você passou que o custeio foi de 260 milhões, vai ser de 260 milhões em 2021, é isso?
custeio total? Custeio, eu comentei o custeio da prefeitura. Da prefeitura. O custeio da prefeitura, em 2020, foi 157.746.000. Tá. E para 2021, 160.502. O que você falou de 260 milhões agora no final com a folha? Você Não, citou a folha. o que eu mencionei foi, nós saímos de uma expectativa de arrecadação de 270 milhões em 2020, que nós não vamos alcançar em virtude desse cenário econômico, e reduzimos para 260 milhões de recurso próprio. Aonde de 260 milhões que nós estamos estimando arrecadar, 124 milhões é folha de pagamento. Mas a receita total no final vai baixar só 3 milhões. Você falou de 391 contra 394? Não, receita própria vai reduzir 3%. Receita total. Não, 391 para 394. Aliás, ao contrário, 394 milhões em 2020 nós vamos para 391. Receita total, 394 milhões para 391 milhões. Então, receita 3 total milhões. da prefeitura. O que vai baixar de um ano para o outro é 3 milhões, é isso? No total, sim. No total. No total, E vocês diminuíram o custeio em quanto aí na previsão? O custeio no total, na verdade, o custeio no total, ele saiu de 157 milhões e foi para 160 milhões. Houve um aumento no custeio do total. Do total que eu falo seria os recursos vinculados. Tá? Obrigado. Agora, o custeio no recurso próprio saiu de 106 milhões e 700 mil para 104 milhões. Reduziu no recurso próprio. Na verdade, praticamente vai empatar, então, porque vocês diminuíram o custeio, é a mesma coisa que diminuiu a receita. Nós não vamos estar o ano que vem numa situação de petição de miséria, de desespero. Não é isso, no momento não. Na verdade, a diferença, pelo que você falou do custeio e da receita total, vai dar um déficit aí de 1 milhão. O ano que vem a gente entra com 1 milhão a menos, é isso? Não. O ano que vem a gente não entra com 1 milhão a menos. A gente fecha com 1 milhão a menos. Não. Receita total da prefeitura, quando eu comento que houve um aumento nesse custeio, no recurso total, porque são recursos vinculados. Então, eu tenho recursos da merenda, eu tenho recursos do Fundo Social, eu tenho recursos da saúde, que eles seguem uma média de valores. Quando eu digo que houve uma redução, foi no recurso próprio. Tá? Houve uma redução na estimativa da receita e na fixação da despesa. Tá, mas na prática o que a gente precisa saber é o seguinte: quanto que vai ter a menos o ano que vem que esse ano nós... quanto que Catanduva vai ter a menos no final das contas? Qual que vai ser o estouro aí? O global de recurso próprio é 10 milhões. De recurso próprio é 10 milhões. No recurso global, próprio é receitas próprias do município. Diminui a receita e não diminui a despesa, é isso? Não, diminui a receita e a despesa. Diminui os Agora, dois. no O orçamento global, ele é equilibrado. Se eu diminuir a minha previsão de receita, eu diminuo a fixação da despesa. Certo? agora, no global foi quanto mesmo aí, no caso, Rodrigo, você falou no receita global, 394 para 391, é O isso? orçamento total da prefeitura, ele diminuiu em 0,82%. Saiu de 394 milhões e foi para 391. Tá? O orçamento total da prefeitura diminuiu em 0,82%. Desse orçamento total, né, a gente sempre apresentou aqui, e a gente demonstra separado o recurso próprio. O recurso próprio, ele reduziu 3,7%. Certo? Não é a terra arrasada, quer dizer, não é um desespero. Não. O mais importante foi o comentário, a fala nossa anteriormente, é o grande esforço que a administração vem tomando no sentido de cumprir com todas as obrigações para que não deixe dívida. O problema é quando fica com dívida, né? Não. Não. Está sendo paga. Está sendo paga.
Não, isso nós perguntamos na audiência do quadrimestre já e foi informado que a gente até comentou que a Câmara agiu corretamente, não financiando por 60 meses, porque houve um esforço e houve a quitação, pelo menos das parcelas. As parcelas, não quitação, mas as parcelas estão sendo pagas, no caso. Rodrigo, o orçamento ele começa equilibrado, né? Receita e despesa no mesmo. Deixa eu perguntar, aproveitando que você está aqui, até foge um pouco do orçamento, mas questão desse dinheiro que sempre é perguntado para nós, essa questão do Covid, dos 14 milhões que vieram lá, e até agora acho que foram gasto 3, né? Tem 11 milhões ainda disponível. Tem alguma sinalização em relação a esse recurso? Ele vai incorporar no orçamento vigente? Como que é? Esse montante que você falou, vereador, desculpa, eu não tenho conhecimento desse montante. Não, está no site da transparência do Covid, no site da Prefeitura. Certo. Com relação... Não, mas é outra coisa. Mas é outro recurso. Esse recurso é o que veio da suplementação. O que nós estamos discutindo é os 14 milhões só Covid, que está inclusive no site da transparência. A suplementação para custeio é outro recurso. A Solange até me informou na época que não fazia parte desses 14. Não, só para saber, porque é informação que o pessoal tem que existe uma expectativa de todos os municípios, não só de Catanduva, esse recurso que veio específico para uma finalidade, na qual não foi se utilizado, vou devolver, vai ser reprogramado dentro dos blocos da saúde e vai compensar em futuros repasses. Isso não tem uma definição. Não temos informação ainda. Entendi. Provavelmente o Ministério da Saúde deve editar alguma portaria, com alguma orientação nesse sentido, ou reprogramando esse valor ou devolvendo esse recurso, né? Entendi. Mas por hora, esse tem. recurso fica na conta, falando financeiramente e contabilmente também, aguardando uma posição, uma orientação do Ministério da Saúde. Se esse recurso for reprogramado para ser utilizado o ano que vem, nós vamos ter que remeter à casa um projeto de lei solicitando autorização para incluir no orçamento, porque esse valor não está no orçamento de 2021. Entendi. Mas hoje eu não tenho, na verdade, a gente não tem informação ainda com esse recurso. Está aberto? Alguém quer fazer uso da palavra? Sabatini, Aline, ninguém? Não? Doutor, por favor. Boa noite. Fernando Galhardo, da Rádio Whats. Rodrigo, esse dinheiro que veio para a Covid, ele tem perspectiva de uso pode ser para a saúde no ano que vem? Então. E em outras cidades você tem visto algum remanejamento nesse sentido? É o que eu... Acabou de responder, é o que estava falando. É que eu acabei de responder, mas eu respondo de novo. Na verdade, ainda não tem uma instrução do Ministério da Saúde dizendo a sobra desse recurso, né, o que fazer com ele, se nós vamos reprogramar para o ano de 2021 ou se nós vamos devolver para o Ministério da Saúde, ou seja, nenhum município ainda, até porque não tem nenhuma orientação no sentido do que fazer com esse recurso que eventualmente não seja utilizado. Então a gente continua no aguardo. Esse é o do remédio, da saúde. Agora, aquela ajuda dos municípios extra, tipo aquela verba, fundo de guerra, que o governo federal chamou de fundo de guerra. Então, veio o auxílio financeiro, foram 4 parcelas, a última foi em setembro, onde esse recurso foi utilizado para manter o custeio da máquina, pagar as despesas. A prefeita já usou isso aí? Sim, está sendo usado esse recurso. Obrigado. Certo? Deixa eu perguntar. Esse dinheiro do Covid, se acaso quiser comprar, tipo, macas, respiradores, coisas que podem ser usadas para os pacientes de Covid e também depois continuar usando, pode? Com esse dinheiro? Sim. Certo. Obrigada. Mais alguém? Ninguém? Reginaldo, alguma coisa?
Na verdade, nós somos convidados. E é que, na verdade, aqui é a audiência pública da Câmara em relação ao orçamento, né? Nós convidamos, não só a finanças, mas convidamos também, através da prefeita, todo o secretariado, porque poderia ser questionado também aqui se o valor que está na pasta hoje da educação atenderia a demanda, se o que está previsto por esporte se atende à demanda, né? Por isso que a gente também convidou a todos aqui para estarem presentes. Mas fala no microfone, por favor, Daniel. Esses dados estão publicados em algum lugar? A gente consegue ver esses números em algum site? Mas eu posso te fornecer. É um rascunho, mas eu posso te fornecer. Rodrigo, a finança... pode deixar, eu deixo aqui no projeto, eu deixo junto, pela Comissão Rodrigo, de Finanças. esse material que você trouxe pode ficar com a comissão para anexar no projeto? É um material simples. Eu vou presidente, deixar com o Reginaldo. E aí o Reginaldo disponibiliza para vocês depois também. Claro, sem dúvida. Não é ele que acompanha quadrimestral, então? Não é ele que acompanha quadrimestral? Ele sim. Mas não é o objeto da audiência hoje, não é o quadrimestre, é discutir o projeto do orçamento. O orçamento 2021. E esse orçamento tem ainda uma audiência pública da prefeitura ou não? Só para poder esclarecer, a prefeitura fez audiências para elaboração, que foi no mês de setembro, encaminhou para a Câmara no final de setembro a peça orçamentária, e a Câmara tem que fazer audiências, né, para discussão e aprovação. Nós já fizemos a nossa e nós fomos convidados. É uma exigência do Tribunal de Contas do Estado, né, antes de aprovar o projeto na casa, tem uma audiência pelo Legislativo. E aí nós convidamos o Rodrigo, a Finanças, né, para poder esclarecer dúvidas, no caso, de ordem técnica. Está no regimento, na lei orgânica também. É isso? Combinado? Catanduva, em relação às demais cidades, o Rodrigo, hoje, a situação dela é estável? Assim, não... A situação hoje é estável, é equilibrada, caminha-se para fechar equilibrado. Tá ótimo. Gente, é isso, nada mais? Então, eu declaro encerrada a presente audiência pública, agradecendo a presença de vocês. Um abraço a todos, boa noite.